Boa noite, queridos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Estão preparados para usufruir de uma semana abençoada? Aleluias. Eu creio que Deus tem coisas boas para as nossas vidas. Amém, amados? Porque o nosso Deus é bom. E um Deus bom, Ele faz coisas boas ao seu povo. E nós somos o povo de Deus. Amém? Amém ou não? Amém. Ah, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Eu quero falar nessa noite sobre como ser guiado pelo Espírito Santo. Você pode repetir isso? Diga: como ser guiado pelo Espírito Santo. Aleluias. Então vamos ver o que é que a Bíblia diz a respeito. Aqui nesse versículo, Romanos 8, 14, Paulo escreveu assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quantos filhos de Deus tem aqui? Diga glória a Deus, bem forte. Glória a Deus, somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, amados, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Existe um guia na sua vida. E não é nenhum caboclo, não. É o Espírito de Deus. Amém? O Espírito Santo de Deus. É a função do Espírito Santo, irmãos, é guiar os filhos de Deus. E eu quero aprender com você, à luz da Bíblia, como a gente pode entender isso, para que isso possa ser uma realidade na nossa vida. Porque não é possível, irmãos, que cristãos, nos dias de hoje, estejam dizendo assim: eu não sei para onde vou, eu não sei qual é o meu destino, eu não sei o que será da minha vida. Isso não é normal, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E para que o Espírito Santo nos guia? Para onde Ele nos guia? Irmãos, para o destino que Deus tem na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. O Senhor, Ele quer nos guiar. Amém, amados? O Senhor quer fazer coisas lindas na sua vida. Acredite nisso. Olha, irmãos, eu acho interessante, por exemplo, um guia turístico. O guia turístico, se ele for com a gente ali naquela rota lá que Plácido de Castro fez, a gente encontrar uma pedra no caminho, ninguém dá nada por ela. Para nós não vale nada. Mas o guia turístico chega e diz: essa pedra aqui, Plácido de Castro descansou escorando nela. Nessa pedra, está escrito aqui, olha, o nome, foi ele que escreveu o próprio nome, para ninguém esquecer dele. Essa pedra, e começa a falar da pedra, e aquela pedra se torna tão valiosa, não é verdade? Não é verdade? Pois eu quero lhe dizer que tem gente que pode não dar nada por você, mas o teu guia, o Espírito Santo de Deus que te guia, ele olha para você e vê valores que ninguém vê. Amém? Você tem valor. Amém, amados? E a orientação bíblica para o crente nascido de novo é andar no Espírito. Diga: andar no Espírito. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Você sabia que Ele conhece a nossa história? Olha o que está no Salmo 139, versículo 16. Este salmo está dizendo assim: como o Senhor nos conhece
e como Ele está presente em todos os lugares, que não tem para onde a gente ir, que Deus está presente. Aí o salmista colocou no versículo 16 assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Sabe o que esse versículo está dizendo? Irmãos, quando a gente não era nada, literalmente, quando não tinha nenhuma informação sobre nós ainda, quando nós não éramos nada, nem existíamos, mas nós já existíamos na ideia de Deus, Ele já sabia todos os dias da nossa história. Ele sabia que você ia estar aqui hoje. Ele sabia que você ia ouvir uma palavra dele hoje acerca de ser dirigido pelo Espírito Santo. Ele sabia. Está aqui, quando nós ainda éramos, o meu corpo ainda informe, nem informado era. Quando nós nem informado éramos no ventre da nossa mãe, o Senhor já conhecia o nosso destino, o Senhor já conhecia a nossa história, o Senhor já escreveu a tua história, meu irmão, e eu lhe garanto que não é uma história de fracasso, eu lhe garanto que não é uma história qualquer, é uma história de sucesso, porque o teu destino, a Bíblia diz, eu creio, é um destino de glória, e o Espírito de Deus, Ele vem para nos guiar para esse destino de glória. Amém, amados? Aleluia. Olha, irmãos, como Deus guiava o homem na antiga aliança. Você sabe que tem a antiga aliança e a nova aliança, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento, a nova aliança. Na antiga aliança, Deus, Ele dirige o seu povo nas duas, amém? O seu povo é guiado por Deus. Mas olha como funcionava, irmãos, no Antigo Testamento, na antiga aliança, como era que Deus guiava o homem. Na antiga aliança, nem todos os crentes, eles tinham o Espírito de Deus, nem todos tinham. O Espírito Santo de Deus era derramado em 3 classes de gente na antiga aliança. Quem eram? Eram os reis, os sacerdotes e os profetas. Os reis eram ungidos para quê? Para governar. Tinha uma unção de governo e domínio sobre a vida deles. Eles tinham autoridade para governar o povo. Eles tinham uma unção específica para governar. Os sacerdotes, o que os sacerdotes cuidavam? Os sacerdotes eram ungidos para o serviço no templo, para oferecer sacrifício pelos pecados do povo. Em resumo, era esse o serviço do sacerdote. E tinha que ser ungido para isso. Se não fosse ungido, chegasse a alguns locais, no templo, por exemplo, tinha um lugar chamado Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E se qualquer outro quisesse entrar, era fulminado, morria, por causa da glória de Deus que tinha naquele lugar. Amém, amados? Então, essas 3 classes, eles eram ungidos pelo Espírito Santo. E os profetas, eles eram ungidos para guiar o povo a respeito da vontade de Deus. Então, o profeta, ele dava a direção, ele era ungido para esse propósito. E um detalhe, todos os outros que tinham essa unção de sacerdote, de rei, eles tinham que ir até o profeta para receber a direção de Deus. Por exemplo, se tivesse uma guerra, um povo se levantando contra Israel, o rei de Israel ia até um dos profetas e pedia a direção e perguntava: é de Deus a gente ir para essa batalha? Como nós devemos nos comportar? O profeta falava com Deus e trazia a direção correta. Às vezes Deus dizia: não precisa ir para a batalha. Às vezes dizia: vai que a vitória é tua. Amém, amados? Era assim que funcionava. Todos iam até o profeta
Porque o profeta, ele dava a direção. As 3 classes recebiam unções específicas, mas só um tinha a unção de dar a direção. Amém, amados? E eu pergunto para vocês, irmãos, nós temos que entender uma coisa: nós somos guiados pelo Espírito Santo e não pelos profetas. Diga, eu sou guiado pelo Espírito Santo e não por profeta. Hoje nós não somos guiados pelo ministério do profeta. A palavra que nós lemos diz, porque todos, Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelos profetas, pelo Espírito de Deus, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Filhos de Deus. Então os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, na nova aliança. Eles não são guiados pelos profetas. Amém, amados? Isso não quer dizer que não haja profetas. Os profetas existem, amém? O ofício, inclusive Deus me usa demais nesse ofício, no ofício profético. Amém, amados? Mas você vai entender aqui como é que isso funciona nos dias de hoje. Eu quero que você entenda isso, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo nos guia? Irmãos, pelo testemunho interior. Diga testemunho interior. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de nós. Diga, o Espírito de Deus está dentro de mim. Desde quando que o Espírito de Deus está dentro de você, meu irmão? Desde o dia que você aceitou Jesus como Salvador. Inclusive foi Ele que te convenceu. No dia que você aceitou Jesus, o Espírito de Deus tomou posse de você. Amém, amados? Ele já está dentro de você, né? Um outro dia, quem é batizado com o Espírito Santo aqui, diga glória a Deus bem alto. Pois você, nesse dia, o Espírito Santo veio sobre você, você foi revestido pelo poder do alto. Mas o Espírito de Deus já habitava. É uma forma de unção diferente. Amém, amados? Amém, queridos? Você entende isso? Diga glória a Deus. Então, o que é esse testemunho interior? Irmãos, é uma convicção. É uma convicção que há dentro de mim, acerca daquilo que eu preciso, acerca de uma decisão que eu tenho que tomar, acerca de uma direção que eu tenho que seguir. É uma convicção dentro de mim. Diga convicção. Olha, eu estava lendo um livro do Kenneth Hagin, e ele falando sobre esse testemunho interior, ele disse assim, preste atenção, Deus falou com ele, teve uma experiência tremenda com Deus, e Deus falou com ele, e Deus falou dessa forma aqui, eu anotei, se você aprender a seguir esse testemunho, que é o testemunho interior, inteiramente, eu enriquecerei você, e guiarei os seus passos, em todos os negócios da sua vida, sejam financeiros, sejam espirituais, sejam materiais. Não me oponho, Deus falando com ele, amém, queridos? Deus disse, não me oponho a meus filhos serem ricos, oponho-me a serem cobiçosos. E rico aqui não é esse rico que não tem onde jogar dinheiro, não tem onde botar dinheiro. Rico aqui é a vida abundante de Deus, amém? A abundância de Deus, a vida abundante que Jesus disse que tinha para aqueles que o seguissem, para aqueles que o recebessem, amém? Mas que muitas vezes a gente vê que muita gente não usufrui disso, e para usufruir disso tem que ouvir o testemunho interior, amém, amados? Só que essa sensibilidade, eu sei que não acontece do dia para a noite, né? À medida que a gente aprende a desenvolver isso, né? À medida que a gente aprende a ouvir o Espírito de Deus, à medida que a gente aprende a sentir no nosso interior, que é o homem interior que há dentro de nós, né? É o nosso espírito que entra em conexão com o Espírito de Deus,
É o nosso coração, né? Quando a gente abre, Deus entra, o Espírito Santo entra e faz a obra e nos dirige, e nós começamos a usufruir disso, amém, amados? E Ele começa a nos guiar em todas as áreas da nossa vida, diga todas as áreas, em todas as áreas da nossa vida, o Espírito Santo, Ele quer nos dirigir, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos guiar, amém, amados? Ele quer nos guiar. Eu li sobre um homem, contando experiências como essa aqui, e ele, no testemunho dele, ele disse que até 12 anos de idade, ele não sabia o que era calçar um sapato. E ele só estudou até o 6º ano. Nas palavras dele, ele era semi-analfabeto. Sabia assinar o nome e sabia as 4 operações. Porém, esse homem, ele morava no sul do Texas, e ele se tornou milionário. E perguntaram para ele qual era o segredo do sucesso dele. E ele disse: eu sirvo a Deus, eu sou filho de Deus, eu sou servo do Deus Altíssimo, e o segredo é que em todas as decisões da minha vida, inclusive, ele diz no relato dele, nunca investi em coisa alguma que não tenha sido bem sucedido. Em tudo que eu investi na minha vida, eu fui bem sucedido. E perguntaram para ele, qual é o segredo? Ele disse, o segredo está na Bíblia. O segredo está em obedecer à direção do Espírito Santo. O segredo está em ser guiado pelo Espírito Santo. Aí, o repórter perguntou para ele, mas ser guiado, como é que acontece isso? Aí, irmãos, ele deu a chave. Mateus capítulo 6, versículo 6. Olha o que a Bíblia diz. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E o teu pai que vem em secreto, te recompensará publicamente. O segredo desse homem, ele diz, que em todas as decisões dele, ele entrava no quarto dele, e ele apresentava ao Senhor, e pedia para que fosse guiado pelo Espírito Santo. E ele diz que passava, às vezes, 1 dia, 2 dias, 3 dias, não orando constantemente, mas dos seus momentos de oração, apresentando aquela causa ao Senhor. E ele diz que sentia uma paz, às vezes para dizer sim, e às vezes para dizer não. Ele sentia uma paz interior e uma convicção, como se fosse uma voz, mas não era uma voz, mas como se fosse uma voz dizendo assim, pode fazer o negócio, como se fosse uma voz dizendo assim, não faça esse negócio, não é bom. E ele disse que sempre seguia essa orientação, e em nenhum dos negócios que ele fez, ele deixou de ser bem sucedido. Irmãos, esse é o testemunho interior. Esse é o testemunho interior. Sabe, eu lembro alguns anos atrás, eu e a Márcia, recém-casados, e nós íamos tirar uma férias em Goiânia. E a Márcia estava até grávida da Maressa ainda, né, para vocês verem como faz um tempinho, né? E para as férias, né, eu resolvi, uns meses antes, trabalhar como instrutor de informática. Eu trabalhei dando aula numa escola de informática para juntar o dinheiro de uns 3 meses para ajudar nas férias, né? E quando nós estávamos próximos de viajar, eu peguei o dinheiro que eu fiz extra, né? Recebi o dinheiro extra, até falei que ia receber tudo de uma vez.
e recebi, e eu disse para a Márcia que Deus falou comigo, mas eu não ouvi uma voz audível falando comigo. Foi uma convicção como essa. E Deus me dirigiu, o Espírito de Deus me dirigiu. E eu entendi no meu espírito que eu tinha que dar todo aquele dinheiro para um missionário. E eu até disse assim, mas Senhor, tudo? E senti aquela, assim, tudo. Eu disse, tá bom, Senhor, eu vou tirar só o dízimo. Aí Deus me falou, ele é dizimista, pode dar tudo. Aí eu fui, à noite, peguei a Márcia e fui na casa do missionário. Cheguei lá, peguei o bolinho de dinheiro e coloquei na mão dele. Está aqui, foi Deus que mandou entregar, Deus lhe abençoe. E ele começou a chorar. E ele disse, hoje mesmo nós estávamos orando aqui, e Deus usou um vaso, e falou, hoje eu terei providência para a tua casa. Ele disse que não tinha nada, e Deus falou através do vaso, através de um profeta. Deus falou, hoje mesmo eu vou trazer um filho meu aqui, e vai trazer providência para a tua casa. E aqui que entra o ofício profético. O ofício profético, irmãos, ele existe hoje da mesma forma. Só que, quando a palavra profética é liberada sobre a tua vida, através de um profeta, isso vai ser uma palavra que vai confirmar o que já tem dentro. Quantos entendem isso? Já está dentro, Deus já está trabalhando o teu interior naquilo, o Espírito de Deus já está te convencendo, já está trabalhando na tua vida, e aquela palavra vem como um complemento, e não como uma diretiva final. Quantos entendem isso? Porque hoje está acontecendo muito isso, tem crente elegendo o profeta particular, só faz alguma coisa quando vai falar com o profeta. Não é dirigido pelo Espírito Santo, é dirigido pelo profeta. E vai lá. Eu tenho que fazer um negócio assim, eu devo fazer ou não devo fazer? Espera aí. Faz. Pode fazer. Não faz. Irmãos, isso já tem que estar dentro de você. Isso já tem que estar na tua convicção, no teu interior. Quando Deus fala, é selando. Você recebe aquela palavra e aquilo mexe com você, com o seu interior, e confirma o que Deus está realizando na tua vida, confirma o teu testemunho interior. Quantos entendem isso? Então perceba, quando eu entreguei a oferta para o missionário, Deus já tinha falado com ele, e aquela palavra confirmou já o que estava no meu coração. Porque até isso acontecer, a gente fica naquela, será que isso é de Deus mesmo? Principalmente quando é para dar. Será que isso é de Deus mesmo? Será que isso não é a minha emoção? É ou não é? Para receber é uma bênção, né? Para receber, Deus está todinho no negócio, mas quando é para dar, quando é para tirar, aí a coisa é mais filtrada. É ou não é, irmãos? É sim. Mas então, entenda que o testemunho interior é algo que o Espírito de Deus está trabalhando já dentro de você, no seu interior. Quando você ouve um profeta, o profeta no Novo Testamento, ele traz uma palavra que vai selar aquilo que está dentro de você. Por isso que o Paulo faz questão de dizer assim, olha, julga a profecia. Como é que eu vou julgar a profecia? Eu vou julgar a profecia à luz da palavra e à luz do que tem dentro de mim, à luz da minha vida. Não é qualquer coisa, irmãos. Amém, queridos? Quantos entendem isso? Senão vai ter profeta aí dizendo, você tem que casar, João, você tem que casar com Maria. É Deus que está mandando.
E você pensa que não já aconteceu isso? E a Maria não está nem aí para o João não está nem aí para Maria, vamos casar, Deus mandou, o profeta mandou. Eu e a Márcia fizemos visita a uma mulher, um amigo meu, a mulher, aconteceu algo lá e a mulher não queria mais ele de jeito nenhum, nem pintado de ouro. Aí ele foi lá em casa para eu dar uma força para ele, porque ela era crente e ele não. Aí, como eu conhecia eles, ele foi lá para ver se eu conversava com ela, aconselhava ele e tal. E eu fui conversar com ela, eu e a Márcia fomos conversar com ela, e a gente conversando com ela, olha, irmã, seu marido, ele não quer separar, você sabe o que a Bíblia diz a respeito do divórcio. Olha, Malaquias, capítulo 2, versículo 16, Deus expressa, Ele mesmo fala, Ele diz, eu, o Senhor, odeio o divórcio. Pense bem, você vai acabar seu casamento. Aí tinha uma irmã do lado dela, olha fulana, olha o que a irmã Cicrana falou, tu tem que deixar esse homem. E aquela mulher ali falando, eu tentando convencer, irmã, pensa bem, olha, isso não é de Deus, irmã, a separação, a divisão não é de Deus, né? Reconstrua o seu lar, e olha, irmã, tu estava na oração. Eu falei, mas escuta, moça, que profecia é essa que está indo contra a Bíblia? Isso não é profecia, isso é profetada. E de última categoria. Porque de Deus não é, porque Deus não vai contra a sua palavra. Deus, Ele honra a sua palavra. Amém, amados? Então, por isso que é importante a gente consultar a palavra de Deus. Por isso que todo crente tem que conhecer a palavra de Deus. Se você conhecer a palavra de Deus, ninguém lhe engana, meu irmão. Ah, mas aí o cabra fala a língua, dá 2 saltos mortais, e o que ele diz é lei. O que ele diz é lei. Tem gente que vai na igreja e Deus disse assim, Deus não. O cara disse que Deus falou, a mulher disse que Deus falou. Olha fulano, Deus está falando que aqui é o teu lugar. Irmãos, isso é uma decisão sua. Isso é uma decisão sua. Deus não tem nenhuma igreja com placa na frente, irmãos. Deus está em todas, amém? Você tem que ficar aqui, porque aqui é o seu lugar. É aqui que Deus quer você. Eu vou lhe dizer, Deus não queria aquele camarada ou ela nem ali, para falar uma besteira dessa. Então cuidado com o que você ouve. Tenha a palavra de Deus no seu coração e o seu testemunho interior. Eu cheguei no irmão, o irmão falou assim para mim, rapaz, eu estava consagrando a minha vida, eu estava tão alegre com o Senhor, eu pensei que eu estava tão bem diante de Deus, me alegrando demais assim na presença do Senhor. Eu fui na oração ali, às vezes a gente pensa que está tão bem e nem está, né? Eu fui na oração e Deus usou um vaso lá, e mandou consertar um bocado de coisa, e eu disse, mas essas coisas que Deus mandou tu consertar, isso é real na tua vida? Rapaz, é um negócio assim, não tinha nada a ver, vou detalhar aqui, meu irmão, tu não está vendo que isso é uma palhaçada, isso não é profecia? Se tu está bem diante de Deus, se tu está na presença do Senhor, tu está alegre, agora tu está triste desse jeito, porque ouviu uma palavra não sei de quê, isso não tem nada no teu coração, para com isso. Irmão, nós precisamos ter maturidade, nós precisamos crescer. Amém, amados? Existe um testemunho interior. Deus, quando usa alguém, Ele já está trabalhando dentro de você. Quando a palavra vem, meu irmão, é para confirmar. Aí Deus usa um, ali Deus usa outro, e Deus usa vários e confirma aquilo que Deus já está trabalhando no teu interior. Aí você se lança nisso e você vai ter sucesso, você vai prosperar.
Amém, amados? Você vai prosperar. Diga, eu vou prosperar. Preste atenção. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, era muito comum os homens pedirem sinais que indicassem a vontade de Deus. Mas hoje Deus não trabalha com isso. E Deus pode até confirmar algo assim, mediante a nossa inocência, irmãos. Mas preste atenção. No Antigo Testamento tinha que ter sinais. Lembra de Gideão? Gideão capítulo 6, versículo 36 a 38. O anjo do Senhor aparece a Gideão e diz que tem uma obra maravilhosa, poderosa para fazer através dele, que é usar ele para libertar a nação. Aí Gideão faz assim: deixa eu ver se é o Senhor mesmo. Vou pegar uma lã e eu vou colocar aqui. E ele diz: Senhor, amanhã, se tiver orvalho na lã e não estiver ao redor, é o Senhor. Aí o Senhor respondeu: Senhor, mais um sinal. Eu vou colocar aqui a lã, e agora é o contrário. Se tiver orvalho só fora, e não tiver nesse pedaço de lã, aí é o Senhor. E Deus confirmou. Porque no Antigo Testamento, tinha sinais. Mas na Nova Aliança, irmãos, na Nova Aliança nós temos que ter fé. E quando eu peço um sinal de Deus, eu estou demonstrando não ter fé no Senhor. Ai meu Deus, eu estou doida para me casar, uma mulher, né? Hoje, o que entrar de amarelo ali vai ser o meu esposo. Cuidado com esses sinais. Tenha cuidado com isso. Tenha muito cuidado com isso. Isso é danado para dar errado, viu? Eu conheço um que toda a igreja ele era cantor. Toda a igreja que ele chegava, ele ia numa menina bonita lá e disse: Deus disse que eu vou casar com você. Deus disse que eu vou casar com você. Aí não dava certo. Mas teve uma que acreditou. E eu não sei se foi Deus não, porque Deus estava mandando ele casar com tanta gente. Você está entendendo isso? Os fariseus, doutores da lei, chegaram para Jesus e pediram um sinal de que ele era o Messias. E o que foi que Jesus respondeu? Nenhum sinal vos será dado, senão do profeta Jonas, que já aconteceu. E já foi profético, que já era o cumprimento da profecia. Nenhum sinal vos será dado. Irmãos, a nova aliança, nós temos que andar por fé. Ou a gente crê no que Deus falou, ou a gente não crê. Se Deus já falou, está aqui. Está na palavra, meu irmão, que Deus falou. Eu vou pedir sinal para quê? Como você está entendendo isso? Então pare de pedir sinal a Deus. Só obedeça a palavra de Deus. Ande pela palavra, ande por fé. Preste atenção, querido. Quando Deus quer falar contigo, você crê que Deus é poderoso, sim ou não? Você crê que Deus conhece todas as coisas? Você crê que Deus está em todos os lugares? Então, meu irmão, quando Deus quer falar com você, meu irmão, Deus não manda recado não. Mas não manda mesmo. Eu estava de férias, noivo da Márcia, comprei uma casa lá no Universitário, e eu estava lá, a gente ajeitando a casa, né, e chegou 2 homens de Deus mesmo, conheci e eram homens de Deus, e eles disseram: Deus nos mandou aqui, e Deus falou uma série de coisas a meu respeito. Irmãos, até hoje ainda está se cumprindo o que aqueles homens falaram.
E Deus me falou assim: vai chegar um tempo, não é agora, e Deus conhece o nível de fé que você anda. Deus sabe que se Ele der um toque, você larga hoje o emprego que você tem, mas não vai ser agora, mas vai chegar o tempo em que você vai largar, o trabalho vai ficar integral na obra dele. Irmãos, aconteceu, mas olha, demorou tanto tempo. O processo de Deus é perfeito. Diga, o processo de Deus é perfeito. Agora eu ouço uma palavra daquela e já saio pedir a demissão ao Senai e vamos viver por fé. Ia me casar, por fé e por amor. Aí, meu irmão, a coisa complicava. Porque quem casa tem que ter feijão, arroz na mesa, tem que ter carne, tem que comprar roupa. A minha irmã é que diz, quando o casamento é só por amor, às vezes o amor entra pela sala e sai pela porta da cozinha e você fica só com a miséria, com a desgraça. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com sinais. Cuidado, porque o Espírito de Deus quer dirigir a sua vida. Diga, eu recebo. E o Espírito de Deus, ele vive dentro de você. Você sabe disso, que o Espírito de Deus vive dentro de você? Sim ou não? Sim ou não? Eu quero encerrar lendo esse versículo aqui, dizendo que o Espírito de Deus vive dentro de você, e ele nos guia em toda a verdade. João 16, 13. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Se o Espírito de Deus vai nos guiar em toda a verdade, é sinal que tem muita mentira por aí. Amém ou não? Mas o Espírito de Deus que está dentro de você, que está dentro de mim, a Bíblia está dizendo aqui, que Ele nos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Amém, amados? O Espírito de Deus já está dentro de você. Eu quero que você fique em pé em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor, que Ele é digno. Aleluia. E durante os próximos 2 domingos eu vou continuar falando desse assunto. Não falte. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você feche seus olhos. E eu quero lhe pedir que você ative agora essas águas do Espírito que está dentro de você. A Bíblia diz que no nosso ventre corre rios de água viva. No nosso ventre corre rios de água viva. É o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está dentro de você. Aleluia. Quero que você feche os seus olhos. E eu quero que você tenha a convicção de que você é guiado pelo Espírito Santo. Tenha a convicção de um testemunho interior, e que Deus vai confirmar todos esses testemunhos interiores que há dentro de você. Deus, Ele quer participar, através do Espírito Santo, e te guiar, em todos os momentos da sua vida, em todas as decisões. Quando você decidir com Ele, debaixo da graça de Deus, essas decisões vão te levar a prosperar. Lembra do empresário que eu falei na mensagem aqui? Que ele nunca tomou uma decisão errada, ele prosperou em todas as decisões. Isso é bíblico, irmãos. Homens de Deus que serviram a Deus, guiados por Deus, onde eles colocavam a mão, prosperava. E Deus quer te fazer prosperar também. Deus é a alegria do Senhor, a prosperidade dos seus filhos. E quando é que os filhos de Deus irão prosperar? Quando eles forem guiados plenamente pelo Espírito de Deus. Aleluias.
Aleluia. Levante suas mãos ao Senhor e adore ao Senhor.